Então, gente, esse aqui é uma obra minha de pintura que eu estou fazendo. E a dica de pintura que eu vou dar, o elemento, eu trabalhei a pintura com os pincéis lisos, depois eu vim com um espatulado de tinta. Isso aqui é uma asa de uma arara e os do Ereochosse, uma pintura, é uma parte da composição da obra, é só essa asa. E essa asa, ela tem os detalhes das penas. Eu estou fazendo os detalhes das penas. Então, inicialmente eu fiz com pincel largo e alguns pincéis mais duros, do Tigre 815, que é um pincel chato, com uma cerda mais dura, que carrega mais tinta. Depois eu fiz com espatulado para deixar áreas mais abstratas, uma tinta mais espessa. E agora essa fase da asa, eu estou detalhando com um pincelzinho mais fino essas cerdas, né, das penas da asa de uma arara, né? Isso aqui é uma asa de uma arara vermelha. E aí eu estou detalhando essas penas, né? E por que isso? Eu coloquei esses animais, que eles estão presos nessas penas, e por algum motivo eles ficaram meio recortados por causa do excesso de vermelho desses abstratos, principalmente as questões do contraste do abstrato com o realismo, né, de pincel mais fino, e esses excessos de brancos abstratos criaram um contraste que fez com que eles ficassem recortados, né? Então, para inserir eles mais, eu tive que trazer esse detalhismo de um pincel mais fino através dessas penas, né, unitárias, ou seja, no momento que eu coloco detalhes em cada pena, eu dou mais referência às unidades de penas e os detalhismos delas e quebro um pouco desse excesso de informação que estavam apenas nesses animais que eu fiz com um pincelzinho mais fino. E agora eu estou vindo com um pincel fino nessas penas. O que acontece? É o contraste, né? Você vê que o contraste dessa área abstrata com uma área detalhada, né, fica interessante. E aqui eu adiciono informação, né? E essa informação de um detalhismo com pincel mais fino, ele dialoga com os pássaros, né? Diferentes espécies de pássaros que foram feitos com um pincelzinho mais fino. Assim como o branco, que eu vou adicionar um brilho a mais neles, vai dialogar mais com essa quantidade de branco que tem na asa. Então, a ideia da dica é que o contraste... Aqui eu tive o problema de ter um contraste de um animal pintado de forma realista com pincel liso ou de forma lisa, sem elementos abstratos de carga de tinta, eles ficaram recortados, não se integraram na imagem, ou seja, aí como solução eu trago mais informação às penas, com pincel fino, da mesma forma que eu fiz os pássaros. Essa informação vai dialogar com essa informação, porque foram feitas mais ou menos da mesma forma, por ter sido pintada também com um pincel mais fino. Essas penas foram pintadas com um pincel largo, chato, que carrega mais tinta. Aqui eu entrei com um pincel redondo, de cerda sintética, liso, que adiciona mais informação, ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa agora, adicionando informação com pincel liso, redondo e fino também nas asas. E aí, tentar criar um pouco mais de informação detalhada, né, de um realismo ou de um hiperrealismo, talvez, de um realismo, de mais informação para que dialogue mais com os pássaros, eles não fiquem tão deslocados nessa asa, né? Parecia que eles estavam recortados. Então a ideia é, você tem uma informação visual feita com detalhismo realista e uma informação visual com excesso de abstracionismo e um pouco de realismo, bem pouco, ou seja, essas informações não sincronizaram, ficaram separadas, ficou muito recortado, e é o que eu tenho que fazer, unir elas para elas ficarem mais próximas. O que eu tenho que fazer? Adicionar informação realista na asa ou trazer um pouco mais de informação abstrata a esses animais. Então eu posso fazer as duas coisas, adicionar informação realista nas asas, adicionar mais detalhe nessas penas, transformar as penas de forma mais unitária,
proporcionar informação e trazer um pouco desses vermelhos para os animais e trazer um pouco do abstracionismo para os animais. E aí a gente vai convergir, né, no meio termo de uma informação plástica, de uma informação visual, de uma linguagem, de duas linguagens plásticas que vão dialogar mais, né? O que nós temos aqui, nesse caso, é um realismo contrastando com o abstracionismo, que tenta ser realista. O que eu estou tentando fazer aqui é trazer mais informação para essa pena que vai fazer com que o pássaro não fique tão deslocado plasticamente, deslocado dentro de uma linguagem muito distante. É claro, é uma opinião, uma necessidade minha fazer isso. E eu posso também ver com um pouco mais de abstrato e quebrar também essas informações que eu estou adicionando até chegar a um meio termo que esses pássaros não fiquem tão deslocados nesse abstracionismo. Aqui nós temos o detalhe, né, desse pássaro, ver como ele fica recortado, né? E agora estou adicionando linhas, né? Adicionando detalhes com um pouco mais de linearidade dessa pena. E nós temos também aqui em cima, né, um outro pássaro que ele está muito mais recortado, talvez que esse que já está numa pena com mais informação, né? Então vou criar um diálogo maior para fazer com que esses pássaros estejam, né, dentro dessa imagem, presos a essas penas.